Bom, a pergunta que ficou para pesquisarmos aí e no hoje argumentarmos sobre as suas respostas foi: de onde vem este sentimento de premiação ou punição, né, atrelado à forma e maneira de existir? Então, nós ouvimos aí os argumentos aí em relação à resposta à pergunta, né, da Viviane, aí, o Sérgio, a Maura e o Wesley. E agora eu vou fazer a minha argumentação a respeito, né, do que eu ouvi, dos argumentos, e vamos fazer o fechamento das respostas, das possíveis, né, respostas a esta pergunta. Bom, muito bem. Percebe-se que os argumentos, todos eles, fecham em um ponto, certo? Um ponto comum, que, no caso aí, sustentam as respostas, né? Então, este ponto, ele é identificado como o responsável pelo desejo da imortalidade, certo? Como a morte, este fato, ele acena aí para o fim da vida, literalmente, a imortalidade foi transferida para outra dimensão, né? No entanto, essa dimensão, ainda não compreendida, né, foi aí e é o palco de fantasias. Então, vejamos aí, o Sérgio e a Viviane, né, deve-se lembrar nesta argumentação de vocês aí, eu acredito que é bastante interessante esta lembrança, que quando falamos em dimensão, estamos nos referindo a tamanhos, ou seja, do que por nós é visível e invisível, certo? Então, diante desta limitação do nosso órgão sensitivo da visão, principalmente, né, nós construímos fantasias, ok? Então, haveremos de considerar, no caso, os mitos e lendas construídos em função aí do desconhecimento, tanto do macro quanto do microcosmos, certo? Então, novamente, se pode afirmar que, por ignorarmos verdades incontestáveis, pelo fato de não termos maturidade intelectual e pelo fato de que esta maturidade depende do aprendizado, formatamos as condições para que se possa nos imortalizar. Como já argumentamos anteriormente, não se pode refutar a nossa condição de aprendizado, pois o que não se sabia no ontem, no hoje se pode saber. Muito bem. Observamos que em todas as literaturas históricas que referenciam este cenário, o Protodinástico I, constata-se uma relação que testifica a herança de formatações anteriores a este período, né? Quando do homem tribal, completamente nômade. Importante considerar que a arqueologia, né, uma ferramenta da história, da ciência e história, possui como fator limitante o implacável tempo, certo? Que é tudo consome. Então, quando nos faltam para este cenário, os cenários remotos do hoje, provas incontestáveis a respeito de dimensões onde a imortalidade se sustenta na contemporaneidade, ou seja, nesses tempos não tão remotos, onde a ação implacável do tempo ainda não consumiu as provas incontestáveis, se pode construir com maior clareza a compreensão acerca de nossa imortalidade. Então, se considerarmos que a nossa espécie ela possui uma história repleta de provas incontestáveis sobre a nossa condição de desenvolvimento este notório quanto ao seu aspecto humanizador, que é normalmente, ou seja, comumente vivido aí através do sofrimento,
das privações advindas da matéria em nossa dimensão, este cenário de provações e expiações inquestionável, onde se nota aí a divina meritocracia, consegue-se compreender de onde vem este sentimento de premiação ou punição atrelado à forma e maneira como vivemos. Mesmo, o Wesley, eu concordo perfeitamente com você, completamente com você, né? Fazendo uso aí da razão, se pode relacionar o que as ciências conscientizadoras produziram ao longo do tempo em relação ao nosso sentimento religioso, né? E é verdade que estas ciências também possuem as suas limitações, e essas limitações estão vinculadas à nossa capacidade instrumental no hoje, pois através de instrumentos aqui desvendamos o que hoje sabemos, ampliando aí os nossos órgãos dos sentidos. Bom, então, meus amigos, se compreendermos que o aparelho que é responsável pelo processar e externar o nosso eu é o nosso encéfalo, comumente aí chamado, conhecido de cérebro, que este nem sempre foi, né, e não será no futuro como no hoje, poder-se-á aí compreender a minha argumentação. Muito bem. Se somos como indivíduos no campo da psique, né, o que pensamos ser, se pode compreender que as regras, normas que construímos, elas advêm primeiramente da matéria. O que quero dizer com isto? Que todo o conjunto de regras instintivas, elas funcionam alimentada aí pela nossa necessidade de sobrevivermos. Isto mesmo. De forma resumida, sintetizada, argumento que os instintos são uma inteligência primitiva por serem espontâneos em suas manifestações. Bom, é importante compreender que este mesmo instinto, ele varia em suas manifestações conforme as espécies e suas necessidades. Então, meu amigo Sérgio, é justamente sobre este questionamento que muitos se embasam em contrapor ao pensamento evolucionista. Quando se questiona o porquê de outras espécies não transcenderem aos seus instintos, principalmente quando neste questionamento há a intenção preconceituosa de se fazer o uso da intenção difamadora da teoria de Darwin, por exemplo. Então, neste caso, para aqueles que querem sobrepujar o preconceito, eu indico aí uma pesquisa sobre este assunto de forma não tendenciosa, tanto materialista quanto religiosa. Então, eu argumento que esta necessidade que temos de atrelar a premiação ou punição de acordo com o como existimos possui todo um amparo, um amparo lógico e racional, na consideração de que somos o que somos devido a um divino processo oportunizador que é o de existir. Que este processo é divino não por atender à nossa necessidade instintiva, mas sim por atender à nossa necessidade evolutiva. Pois nos basta aí apenas um pouco de desprendimento de nossas raízes primitivas que nos vitimizam para que compreendamos a divinização deste processo. E não continuemos, fantasiando o mesmo sem dar ao processo o reconhecimento do que mais o identifica, a inteligência. Bom, muito bem. Para fecharmos aí os nossos argumentos até o presente momento, nós compreendemos aí através destes argumentos que todas as formatações, premiação e punição, que nos leva aí à construção de céus e infernos, são oriundos da nossa condição do existir.
Compreendemos que nosso existir, cuja condição material é a referência, pois somente aí nos percebemos através desta condição, né? Que esta condição é a porta para a compreensão destas construções. Bom, compreendemos também, através da comparação de cenários do ontem com o do hoje, que o conhecimento sobre nós homens tem nos revelado um universo de possibilidades. Possibilidades que, analisadas, nos levam a reconhecer um universo meritocrático, onde a proposta sempre nos revela uma única opção, a evolução. Compreendemos que evoluir ultrapassa o contexto dos nossos instintos e se mostra na compreensão que se constrói no desenvolvimento da inteligência.